Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos ouvintes da Rádio Boa Nova. E o nosso boa noite aos telespectadores da TV Mundo Maior. Vamos pedir ao Mestre Jesus que nos inspire para que possamos transmitir com coerência e fidelidade os seus santos e sagrados ensinamentos. Como é de praxe, antes da exposição propriamente dita, homenagearmos a figura de um espírito ou de uma obra que muito tenha contribuído para a divulgação da doutrina. E nesta noite estaremos homenageando a figura do espírito Eurípides Barçanufo, nascido na cidade de Sacramento, Minas Gerais, no dia 1º de maio de 1800 e desencarnado na mesma cidade no dia 1º de novembro de 1918. Respeitável representante político de sua comunidade, tornou-se secretário da Irmandade São Vicente de Paula, tendo participado ativamente da fundação do jornal Gazeta de Sacramento e do Liceu Sacramentano. Foi criado em família católica, mas, ao conhecer o Espiritismo, trabalhou de forma incansável, pregando e difundindo a doutrina. Fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade e o Colégio Allan Kardec, na cidade de Sacramento. A sua atuação na época não foi bem compreendida e, por isso, foi duramente perseguido. Mas a sua grandeza moral fez com que perdoasse a todos e ainda serenou os amigos que desejavam represálias em seu favor. Através da própria mediunidade, ajudou milhares de enfermos físicos e espirituais. Então, aqui, a nossa homenagem a este espírito que muito contribuiu enquanto encarnado para a divulgação da doutrina e que, enquanto espírito, continua trabalhando nas fileiras de Jesus. O nosso tema, o papel da ciência na Gênese, é algo fundamental para a estruturação da doutrina perante a comunidade científica, principalmente pelos postulados que a própria doutrina traz em seu bojo, alicerçada na lógica, na razão, na experiência. Se nós nos reportarmos à antiguidade, ao princípio, quando os povos primitivos eram detentores de determinadas informações, e essas informações eles atribuíam a complemento de informações oriundas do mundo maior, essas pessoas elaboravam textos, e esses textos eram tidos como sendo sagrados. Então, esses povos primitivos tinham como principal órgão mantenedor da ordem e da palavra divina a religião. A religião, então, se manifestava de tal forma que as pessoas eram obrigadas a acatá-las. Eles não podiam questionar. E as percepções que se tinha a respeito da realidade estavam fundamentados no conhecimento próprio da época. Então, nós podemos hoje perceber que toda análise que se fazia a respeito dos fenômenos naturais eram eivados de erros, de interpretações falhas. E esses erros, em virtude da observação também ser falha, trouxe um grupo de informações errôneas que permaneceu no tempo e fazendo com que o progresso do próprio homem ficasse estacionário. Isso em virtude de algumas pessoas deterem o poder, deterem o conhecimento,
imbuírem-se no direito de vigiar a fé do outro, impondo sobre o espírito alheio aquelas condições necessárias que deveriam ser observadas com certo rigor. Esses erros permaneceram no tempo, até que chega o momento em que a ciência traz ao homem uma determinada chave que lhe possibilita entender com maior profundidade as verdadeiras leis que regem o universo. Mas, enquanto isso não ocorreu, todos os homens, todos os seres, todos os estudiosos, todos os interpretadores da Gênese, eles permaneciam num círculo fechado, porque não tinham disponibilidade material para aprofundar mais o conhecimento de então. Quando a ciência chega, possibilita ao homem, então, mergulhar e devassar o infinito. Mas antes que a ciência chegasse, o homem teve que aguardar. E foi somente quando chega a astronomia, que com as suas leis lhe permite devassar toda a imensidão do espaço, que através do cálculo matemático, o homem pôde analisar com perfeição, quantificar o volume, o peso, a posição, para que serve, qual é o objetivo de determinado astro, que a física trouxesse as leis que regem a energia, que regem todos os fenômenos que atuam sobre os corpos, todas as forças, seja a luz, seja a pressão, seja a gravidade, que a química, com as suas leis, trouxesse ao homem toda a mecânica do estabelecimento da formação de moléculas, da formação da própria estrutura da matéria, que a biologia, na sua botânica, zoologia, na anatomia, permitisse ao homem compreender a sua filiação e sucessão no transformismo que se opera perante a sua evolução. Que a antropologia, a arqueologia, legasse ao homem todo aquilo que ele deixou enquanto vestígio no seu trajeto evolutivo. Que a geologia lhe mostrasse, nas estratificações da crosta terrestre, todos os elementos deixados pelo homem no campo da fossilização até o presente, mostrando como que se processou o progresso e a evolução da vida, e bem como a evolução da vestimenta física. Quando a ciência chega, então ela derruba tudo aquilo que era de errôneo, que se encontrava equivocado na Gênese. E as ciências, mostrando com o seu poder do cálculo, da razão, da lógica, impôs esse conhecimento, essas informações, libertando o homem daquela ideia fechada, daquela ideia de fé cega, onde se acreditava muito mais na letra do texto do que no espírito do próprio texto. E a religião, com medo, perdida perante as informações da ciência, começou a brigar contra a ciência para que pudesse manter-se ativa e dominando como sempre dominaram. Falavam eles que se quebrar um elo desta corrente que liga todas as religiões, toda a malha construída desde a Gênese ao presente, ela se desfaria. E aí se questiona, quem é que deve ter razão? A ciência, que vem através de um método, através da observação, através de hipóteses, através de experimentação, comprovar as suas teorias, ou assumir como verdade uma redação escrita em tempos idos,
que não se sabe como, mas respeitando a ideia dos seus autores, que hoje não são mais aceitos pela lógica ou pela razão. Quando a ciência nos mostra que a verdadeira construção dos sistemas do mundo não se operou em 7 dias, mas ocorreram milhões e milhões de anos para se chegar no que se chegou hoje, não se está desacreditando Deus. Muito pelo contrário, está se provando cientificamente a ação de sabedoria e justiça do Criador, e não aquela gênese simplista em que as pessoas diziam que o Pai, depois de um sono eterno, ele acorda e em 7 dias ele constrói o universo e volta à inação. Então, essa forma de construção de uma gênese que não é cabível para a nossa concepção atual é que está sendo derrubada, que está sendo retirada de contexto. E a doutrina espírita vem, neste momento, mostrar o que é realmente a verdadeira gênese. E ela vem apoiada na própria ciência. Essa ciência dá o respaldo. Foi por isso que, em 1857, surge a doutrina espírita no plano terrestre, porque todas as outras ciências já estavam estruturadas, já se tinha um alicerce para questionar, já se tinham as estruturas, as leis, de tal forma construídas que não tinha mais como fugir do que estava confirmado através das experiências científicas. E são nesse campo de trabalho que a doutrina espírita, então, se apega como uma doutrina de esclarecimento para mostrar que há necessidade que a religião se fundamente na ciência, porque a ciência tem a base, tem a lógica, tem a experiência, tem a comprovação. Já a religião, se ela não se apoiar na ciência, ela incorre em gravíssimo erro e pode, então, trazer funestas consequências, como trouxe, nos legando 18 séculos de escuridão, quando se modificou completamente os ensinamentos de Jesus e uma interpretação equivocada sobre o Velho Testamento, até que se esperou a chegada da doutrina espírita para que a luz raiasse novamente e esclarecesse a todas as mentes a necessidade de estudar, de refletir, de analisar, de usar uma fé raciocinada e não uma fé cega, como as demais religiões impuseram sobre as mentes das massas para o controle. Não se permitia o questionar, não se permitia qualquer forma de contestação. E essas pessoas eram passíveis até mesmo de serem exterminadas. E Kardec questiona: o que é melhor? Analisar com lógica aquele e aceitar aquele que fala que 2 e 2 são 4 e prova, do que aquele que diz que 2 e 2 são 5 e recusa-se a provar. Então, o certo, o correto é seguir a lógica. E é bom senso que quando algo anda errado, temos que abrir mão. Nós não podemos descartar tudo aquilo que a ciência nos legou simplesmente para conservar uma corrente religiosa por respeito à sua antiguidade. Se for antiga e contiver erros, esses erros precisam ser retirados. Esses erros precisam ser excluídos para que não venha a contaminar todo o edifício construído sobre um alicerce divino, um alicerce de luz que a espiritualidade nos legou. Então há necessidade de nós refletirmos a respeito das informações que a espiritualidade nos traz. E essas informações que nos chegam nem sempre é refletida de forma madura, de forma sensata. Aceita-se qualquer informação que nos é passada e passamos a divulgá-las como se elas fossem realmente corretas.
mesmo dentro da doutrina espírita, alguns espíritos mal intencionados nos trazem informações que não são comprovadas pela realidade, pela lógica, por testes, porque a ciência espírita faz experiências e acaba se divulgando, trazendo prejuízos imensos para a própria doutrina. Como houve a necessidade de esperar a chegada da ciência para esclarecer a Gênese, foi necessário também esperar a chegada da ciência para se esclarecer e completar esta Gênese. A ciência colocou nos devidos eixos tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é real, retirando tudo aquilo que é equívoco. Porque muito que existe realmente no Velho Testamento não tem procedimento. Mas se nós analisarmos mais profundamente, verificaremos que nem tudo que lá está é errado, nem tudo que lá está é um equívoco. A linguagem oriental, ela é preenchida de alegorias, de figuras alegóricas. E por trás dessas figuras alegóricas existem pensamentos, ensinamentos muito profundos. Quando se pega um texto lá do grego, do aramaico, e versa para outras línguas, se traduz para as outras línguas, normalmente não se respeita o verdadeiro sentido daquelas palavras, o verdadeiro significado. E perde-se o fruto do ensinamento. Como o Oriente traz nas suas comunicações muitas alegorias, muitas figuras, muitas parábolas, essas figuras também foram tidas ao pé da letra e não se procurou buscar entender a essência do pensamento que estava por trás da alegoria. E tudo isso fez com que grupos e grupos de religiosos se apegassem à letra, como ainda fazem hoje, para impor os seus pensamentos, as suas ideias sobre o seu alvo, aquele alvo que eles querem dominar por uma ou por outra razão. Quando o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: espírita, estudai, há necessidade que tenhamos que compreender aquilo que precisamos para clarear o nosso pensamento. Buscai a verdade e a verdade vos libertará. Houve a necessidade de chegar à ciência não simplesmente para corrigir os erros do passado, mas também para completar algo que até então não tinha sido estudado. A religião chegou e mostrou a criação, e mostrou a criação dos corpos, dos astros e a criação da humanidade, a origem. A ciência estudou essa criação, estudou os corpos, só que faltou o essencial, que é a informação a respeito do espírito. E havia necessidade que a ciência chegasse dando o alicerce à doutrina espírita para que a doutrina espírita pudesse esclarecer sobre esse outro lado que estava faltando. Através do telescópio, pôde-se mergulhar no espaço infinito. Através do microscópio, pôde-se mergulhar no mundo do infinitamente pequeno. E através da mediunidade, pode-se devassar todo o mundo invisível. A ferramenta de pesquisa para o espírito é a mediunidade. A mediunidade é um instrumento que a doutrina espírita usa em sua ciência para conhecer as leis que regem os fenômenos da vida invisível. E em virtude desses fenômenos não serem conhecidos ou não serem da alçada da ciência, eles ficaram relegados ao ostracismo. A própria ciência vem confirmar, através da parapsicologia,
que determinadas funções psi, chamadas de percepção extrasensorial, existem, que é a comunicação de mente a mente, que é uma comprovação que Kardec já tinha dito há mais de 150 anos atrás, comprovado pela ciência hoje, mas não se assume como sendo algo do espírito, é algo da mente que é secretada pelo cérebro, e não que há uma individualidade, uma essência pensante que possa se comunicar, se exteriorizar. E a doutrina espírita, o papel dela, fundamental, na atualidade, é demonstrar estas leis. As leis que regem o mundo invisível, as leis que regem o mundo dos espíritos, e trazer todo esse conhecimento para que nós, imbuídos que somos de buscar a verdade, possamos então, detendo essa verdade, buscar a nossa liberdade, ir em busca do nosso equilíbrio, da nossa plenitude, conscientes de que somos espíritos imortais. Mas para tal, há necessidade de conhecer. E esse conhecimento a doutrina espírita nos lega. De onde eu venho? De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Quando a filosofia recebeu o trabalho de questionar a respeito daquilo que a ciência não quis questionar, que é a respeito da mente, do psiquismo, das ideias, ela foi contraditória. Em determinado momento, enaltecia o espírito. Em outro momento, informava que Deus não existe, que Deus está morto, trazendo na mente das pessoas que ouviam determinado ostracismo. As pessoas ficavam sem uma meta a seguir. E muitas dessas pessoas, por não acreditar na parte que a filosofia trazia, foram para uma religião convencional, aceitaram a fé cega. Mas a fé que não permite ser questionada fazia com que outros, não aceitando nem a filosofia, nem aceitando a religião, se tornassem materialistas. E, vivendo o mundo de hoje, o de agora, não acreditando na vida após-morte, perdendo uma grande oportunidade, que é essa oportunidade de amor que Deus dá a cada um no seu processo reencarnatório, de aproveitar o máximo possível esta existência. Isto porque determinadas mentes que se consideram no direito de ditar normas para o outro não ter o devido esclarecimento para entender o que está falando e trazer trevas e prejuízo ao outro. E é por isso que a doutrina espírita vem nos legar, então, a informação precisa de que somos espíritos imortais, que temos que estudar a faculdade mediúnica de forma séria e moralizada, fazer com que as informações do mundo maior cheguem até nós de forma esclarecedora. Kardec fez o seu trabalho hercúleo, grandioso, mas simplesmente ele abriu as portas deste mundo fenomenal. Cabe a nós, hoje espíritas, darmos continuidade às pesquisas de Kardec, aos estudos sérios e profundos, a esse bom senso encarnado, que trouxe, deveras, a libertação para muitos. Porque quando alguém toma consciência de que é um espírito imortal, que está aqui por pouco tempo, que sabe que as suas vicissitudes são temporárias e que amanhã o espera uma vida mais feliz, ele assume todas as suas dores, todas as suas vicissitudes com mais calma, com mais serenidade. E esta assunção com responsabilidade possibilita ao espírito um amadurecimento muito grandioso. Então, aqui está uma reflexão, que é a reflexão a respeito do uso da razão, da lógica. Não simplesmente para fazermos cálculos matemáticos ou coisa parecida, mas de alcance moral. Porque a ciência espírita, que tem o seu, como sendo um triângulo, tem um dos vértices, que é a filosofia, outro vértice, que é a própria ciência,
tocados em contato com a terra. E um outro vértice, que é a religião, em contato com os céus. Então, nesse triângulo, nós construímos toda a unidade da doutrina espírita. Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. Muita paz a todos. Obrigado, Edil. E nós temos agora um tempo destinado a perguntas, mas, enquanto isso, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, enquanto o microfone não chega. Nós temos assistido, ultimamente, um progresso, podemos dizer, galopante da ciência. Hoje, sabe-se cada vez mais sobre a formação dos mundos, sobre a criação dos seres que o habitam, e você entende que esse conhecimento científico pode fazer com que cada vez menos acreditemos na existência de Deus, ou, ao contrário, a ciência nos mais aproxima de Deus? Toda vez que algo chega a nós, seres encarnados, é por autorização do Pai. Aqueles espíritos que labutam para trazer, através do seu trabalho, do seu raciocínio, da sua lógica, das suas atividades, determinadas informações, determinadas pesquisas, que vêm a ajudar a humanidade, é sempre com o aval do Pai. Acontece que nós, envoltos ainda no orgulho, no egoísmo, não atribuímos essa onda de informações superiores ao Criador, mas atribuímos a nós mesmos como sendo aquele ser superior que construiu. E, no fundo, esse ser, sim, teve a sua participação, mas a inspiração maior vem do alto. Este ser, quando ele é bem intuído para fazer com que as coisas proporcione bondade, benefícios para terceiros, vai realmente ser algo muito significativo na construção de um mundo melhor. Mas quando determinada atividade, determinado conhecimento, determinada informação é adotada para mecanismo de destruição, com certeza que a humanidade sofrerá. Então, não é a questão se o homem que está trazendo a informação está se afastando de Deus ou não. É a tendência de determinados seres que detêm o poder, que fazem bom ou mau uso daquilo que foi legado à humanidade presente. Então, cabe a nós usarmos, mais uma vez, da questão de um pensamento, de uma reflexão mais significativa, trabalharmos com aquela fé raciocinada. Se acreditamos em Deus, então nós temos que saber por que acreditamos nele. E não simplesmente acredito porque acredito, mas ter uma razão para tal. Nós temos tempo para mais perguntas. Gostaria de fazer uma pergunta. É muito bom esse tema, surge bastante perguntas, né? E uma das coisas que a gente percebe é que ainda a religião espírita acaba sendo um tabu de algumas formas. E hoje, se determinadas religiões, se a gente fala que é espírita, as pessoas olham de uma outra forma. E ao contrário da gente, que a gente, quando fala que é espírita, a pessoa fala que é outra religião, a gente entende e sabe dizer, e não tem nenhum tabu, preconceito contra essa religião. Queria que você explicasse um pouco isso, porque ainda existe essa parte. Bom, aí, acredito eu, tem aqueles que gostam de mostrar a religião que professam. Vai da crença, vai da maturidade, vai dos benefícios que já conquistou. Há muitos espíritas que têm vergonha de falar que é espírita, tá? Apesar de que, num grupo espírita, ele até gosta de enfatizar que é espírita, mas na sociedade, no grupo, porque tem medo de ser mal entendido, mal compreendido, porque a massa, a população, não tem uma compreensão ainda profunda a respeito de espiritismo. Confunde doutrina espírita com macumba, com despachos, com trabalhos de obsessão, com magia negra, que é um equívoco que existe na mente da massa e que há necessidade de retirarmos. Quando alguém fala que é espírita, eu sou espírita umbandista. É um equívoco. Não existe o espírita umbandista. O umbandista acredita e
trabalha com espíritos, mas ele não é espírita nem espiritista. Pode ser qualquer outra coisa. O termo espírita e espiritismo foi cunhado por Kardec. Então, somente pertence à doutrina espírita. Então, aquele que fala que é espírita porque trabalha com candomblé ou na quimbanda, ele não está sabendo o que está falando. E as demais religiões, têm religiões equivocadas que fazem questão de, na mídia, no rádio, na TV, no jornal, enfatizarem essa questão da ligação da doutrina espírita com o demônio. E isso é algo que não procede mais hoje. Nós somos maduros, nós somos seres que refletimos, então sabemos muito bem até onde chega a nossa responsabilidade, o nosso dever. E cabe a nós, então, quando ouvirmos qualquer frase de mau tom ou gozação, entendermos que aquela pessoa que assim está agindo é alguém que ainda não tem a devida compreensão e optar pelos ensinamentos de Jesus, relevar, perdoar. Boa noite. Eu estou fazendo a leitura de um livro chamado A Física da Alma. Você deve conhecer, que é de um escritor indiano, M.T. Goswami, se eu não me engano, que inclusive é um físico quântico que, com o passar do tempo, eu acho que as experiências que ele teve, ele passou a fazer essa relação de... Normalmente, cientistas são, na essência, materialistas. E ele está combatendo isso hoje porque ele está com uma visão de espírita mesmo. Eu queria que você fizesse comentasse essa relação de por que para os espíritas é muito mais fácil compreender que é necessário a base juntar espiritismo com ciência para se entender muitas coisas, e a dificuldade da ciência, talvez, entender que é necessário o espiritismo para explicar muitas coisas que a ciência em si só não vai conseguir provar. Tudo isso começou com Fritjof Capra, com o Tao da Física, lançado lá na começo da década de 70, e hoje muitos físicos quânticos realmente estão caminhando para esse tipo de pesquisa, fazendo uma relação entre o que está se percebendo no movimento dentro do próprio átomo e o que está acontecendo enquanto pensamento. Dirac, por exemplo, ele informou que dentro do átomo, por trás daquela energia, parece que existe pensamento. Então, são pessoas profundamente voltadas para o campo do trabalho com a matéria, a física, que estão já detectando um mundo totalmente novo. E é essa mente aberta que as pessoas precisam ter, e não fechar-se num campo e achar que a realidade é só aquilo que ela está vendo. Então, na questão de interpretação, juntamente com a ciência, com relação à doutrina espírita, está em que a doutrina espírita ela faz experiências. E essas experiências que ela faz provam aquilo que ela está experimentando. Que essa experiência, o instrumento é a mediunidade. O laboratório para a ciência espírita é a faculdade mediúnica. Muitos cientistas não aceitam. Eles querem levar o médium para dentro de um laboratório e fazer determinadas experiências. Mas quem está se manifestando é um ser que tem consciência, é um ser que tem vontade, é uma individualidade. Ele pode ou não se manifestar durante o processo. E muitas vezes ele se recusa, o espírito se recusa a se manifestar. E aí o cientista conclui que o espírito não existe. Mas outras vertentes dentro da corrente materialista estão chegando a provas de que o que a doutrina nos legou até hoje é verdadeiro. Tanto que vários cientistas que assumiram a postura de derrubar a doutrina espírita, que são os maiores incentivadores hoje que nós temos enquanto espíritas, são aqueles mesmos cientistas de escola que, na época de Kardec, começaram a analisar os fenômenos para destruir a doutrina espírita e acabaram provando que a doutrina espírita era verdadeira.
Na questão anterior, que o rapaz disse que muitas pessoas têm medo, preocupação de dizer que é espírita. Acontece que outro lado da questão, a Umbanda, por exemplo, eles não são espíritas, eles são espiritualistas. Então, esse é um dos problemas. Na questão da física quântica, o Dr. Laércio, físico quântico da Unicamp, ele já dando aula, que eu assisti, ele prova a aproximação da ciência com Deus. Esse físico quântico da Unicamp. É o momento que nós estamos, né? Nós estamos num momento de transformação, de um plano de passagem de provas e expiações para a regeneração. E, nesse momento de transformação, coisas maravilhosas irão acontecer. Assim como também muitos fenômenos no campo da espiritualidade que vão fazer com que as pessoas reflitam mais profundamente a respeito do seu papel existencial. Muita paz a todos. Obrigado, Hélio. E gostaria de você fizesse as suas considerações finais. Nós temos ainda 2 minutos para as suas considerações finais. 2, 3 minutos, por favor. Perfeito. Com relação aos trabalhos de Kardec, ele ficou, a partir dos 50 anos até aos 64 anos. Teve aí 14 a 15 anos para reestruturar todo o trabalho científico que pudesse vingar na crosta terrestre. Antes de Kardec, outros seres foram questionados, foram visados pela espiritualidade. Swedenborg foi um deles, cuja inteligência era uma inteligência fantástica. Era a maior inteligência que existia sobre a face da Terra. E ele confundiu tudo aquilo que ele recebia do mundo espiritual, acreditando que era a única pessoa capaz de entender o que estava na Bíblia, que só ele sabia interpretar, e acabou complicando todo o trabalho que a espiritualidade tinha formado ao seu redor. Quando Kardec é chamado para compor esse trabalho fenomenal, foi feito uma espécie de trabalho no mundo espiritual de tal forma que ele pudesse chegar junto com Pestalozzi, para que Pestalozzi passasse às suas mãos a tocha da sua sabedoria. E é por isso que ele sai de Paris e vai para Yverdun estudar no castelo de Pestalozzi. E Pestalozzi passa todo o conhecimento. E ele não era católico, era protestante e questionava, já naquela época, todas as informações que se tinha. E o jovem Rivaio, posteriormente Kardec, ele vive nessa atmosfera de complicadas informações dentro do campo da religião, que vai trazer para ele um fundamento significativo, que é sempre usar o bom senso. E quando ele começa a trabalhar com a codificação, que ele é chamado pelo Espírito de Verdade, e o Espírito de Verdade fala que ele tem uma missão, mas que ele ainda não havia cumprido o devido papel, e que ele então iria receber as críticas, iria sofrer, e sofrer muito. Durante 15 anos ele sofre. Os melhores amigos o distratam, deturpam todos os seus trabalhos, as suas comunicações. E esse trabalho de Kardec, sob a égide do Espírito de Verdade, só veio à luz em virtude da postura científica de Kardec. Então, que nós possamos também, junto aos textos que nós lemos, seja da própria codificação, seja de outras obras que têm o cunho doutrinário, que nós possamos questionar o que lá tem, para que nós possamos nos iluminar. Muita paz a todos.